Esse é o Bob. Além de não ter nenhuma característica marcante, ele é talvez o único protagonista com menos falas do que os personagens secundários. E apesar disso, ele é um dos personagens mais importantes e extraordinários da história do teatro. Hoje nós vamos descobrir quem é o Bob e por que ele é tão especial. Olha ele aí, vendo assim fica até difícil acreditar que o Bob é um personagem tão fora do comum. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que ele tem de tão diferente. As peculiaridades do Bob começaram logo na motivação por trás da criação do personagem, que aconteceu em um contexto histórico bastante conturbado e excepcional. Company, que conta a história do Bob, foi escrito por George Purf e Stephen Sondheim e estreou em 1970, quando o mundo artístico estava enfrentando uma certa crise por causa das tensões políticas e sociais que começaram a repercutir nas artes. Naquela época, os quadrinhos publicados nos Estados Unidos ainda eram regulados pelo Comic Codes Authority, que desencorajava gravemente uma série de coisas como o uso das palavras crime e horror, a representação positiva ou humorística do divórcio e até especificamente proibia a aparição de vampiros, zumbis e lobisomens em quadrinhos. Mais ou menos na mesma época, no Brasil, acontecia a Marcha contra a Guitarra Elétrica, um protesto contra o uso de guitarras em defesa da, abre aspas, pureza da música brasileira, fecha aspas. Sim, eu sei que parece bizarro pensar que 50 anos atrás estava acontecendo um protesto contra o uso de guitarras, mas isso realmente aconteceu, e serve para ilustrar como o cenário artístico estava delicado naquela época. E foi em meio a esse cenário que o Bob surgiu. Afinal, de todos os campos artísticos afetados por essas pressões políticas e sociais, o teatro musical dos Estados Unidos talvez tenha sido um dos mais impactados. Até para os padrões da época, os musicais da Broadway eram considerados escapistas e superficiais, em sua maioria se resumindo a romances melosos e tragédias completamente distantes da realidade. Um dos maiores responsáveis por reverter essa situação foi justamente o Stephen Sondheim. Quando ele percebeu que o público estava indo ao teatro para fugir da própria realidade, ele decidiu confrontar esse escapismo trazendo a realidade e os problemas do público para dentro do palco. E é aí que mora o primeiro motivo pelo qual Bob é um personagem tão interessante. Afinal, essa ausência de características marcantes e o silêncio dele faz com que ele funcione como uma espécie de espelho, deixando espaço vazio para refletir a imagem de quem estava na plateia. É como se o Sondheim e o Purf dissessem para o público: vem cá, sobe aqui no palco e olha ao seu redor todas as coisas que você estava tentando ignorar. A peça, ao mesmo tempo que debocha das hipocrisias da sociedade da época, apresenta de maneira sensível e genuína as dores e sentimentos do público. A versão original de 1970 aborda temas como alcoolismo, uso de drogas e, pra fúria do Comic Codes Authority, representações positivas e humorísticas do divórcio. E no meio disso tudo tá o Bob, que no seu aniversário de 35 anos começa a ser confrontado com a escolha da dor da solidão e a dor de aceitar a vulnerabilidade de estar com outras pessoas. Além disso, ele testemunha as crises dos amigos dele que sofrem com as dificuldades de envelhecer, com a falta de propósito e com a fragilidade de amar. Ou seja, era o suco da Nova York da década de 70. Beleza, mas esse fator simbólico do Bob é só a primeira peça do quebra-cabeça. Afinal, existem vários outros personagens que também representam uma época e um povo e não funcionam tão bem. Muito pelo contrário, a maior parte deles é meio chata e datada na real. Isso quer dizer que ainda tem alguma carta na manga do Sondheim para desvendar. Mas antes disso, eu queria agradecer a repercussão que o último vídeo sobre quadrinhos teve. Eu fiquei muito feliz lendo os comentários de vocês. E se você também estiver gostando desse vídeo e quiser apoiar o canal, curta o vídeo e me siga nas outras redes sociais para sempre saber quando vai sair um vídeo novo. Mas enfim, de volta ao assunto. Lembra que eu falei no início que o Bob tinha menos falas do que os personagens secundários? Não era brincadeira e o segredo do porquê o Bob funciona tão bem está justamente aí. Esse é o script da peça. As falas do Bob estão marcadas em azul e a dos outros personagens em vermelho. Além da desproporção enorme, se a gente observar com cuidado, dá pra ver que a maior parte das poucas falas que o Bob tem são perguntas ou reações ao que os outros personagens estão fazendo. E mais do que isso, a falta de proatividade dele é tão grande que a primeira cena da peça termina com os personagens discutindo sobre o que o Bob desejou ao soprar as velas do bolo de aniversário, e para a surpresa deles e do público, ele diz que não desejou absolutamente nada. Tá, a gente já sabia que o Bob é tão carismático quanto um vampiro. Ouviu isso, né, Comic Codes? Mas o que tem de tão especial nisso? Para responder essa pergunta, eu ia chamar meu grande amigo e cineasta Alfred Hitchcock, mas ele tá se sentindo um pouco indisposto, então eu mesmo vou ter que responder, mas com um filtro em preto e branco para parecer conceitual. O Hitchcock foi o principal teórico no que se refere ao suspense. Ele dizia que existem duas formas de construir uma cena. Na primeira, um grupo de personagens está conversando ao redor de uma mesa sobre banalidades quando uma bomba explode. Nesse caso, a audiência tem 15 segundos de surpresa quando a bomba explode, mas passa 15 minutos de monotonia durante a conversa. A segunda situação é a mesma, mas a gente revela para a audiência que a bomba está debaixo da mesa desde o início. Nesse caso, não tem surpresa nenhuma no final, mas a audiência passa 15 minutos de tensão ao longo do diálogo. De acordo com Hitchcock,
Essa segunda situação é a definição de suspense. E o que isso tem a ver com o Bob? Bom, de certa forma, o Bob é uma bomba, e é por isso que ele é tão intenso mesmo sendo silencioso. Ao longo da peça, o Sondheim deixa muitas pistas de que, apesar de estar calado, o Bob está escondendo muitas coisas e uma grande revolução está acontecendo dentro dele, deixando ele cada vez mais próximo de explodir. Logo na segunda fala dele, ele é irônico e deliberadamente mostra que não está revelando o que ele realmente pensa. Ele diz que está constrangido e não vai aguentar os amigos dando parabéns para ele, mas logo em seguida diz: "Eu aguentei", sem nenhum constrangimento. Os outros personagens também fazem questão de explicitar constantemente que ele está escondendo alguma coisa. Logo na primeira cena, quando ele diz que não quer casar, a Joanne diz que ele está mentindo. Depois, quando ele diz que não fez nenhum desejo de aniversário, o Larry diz que ele só pode estar brincando. E logo na cena seguinte, a Sarah provoca ele várias vezes por causa da quantidade de perguntas que ele faz. E esse padrão se repete várias vezes. Tem várias frases que mostram que ele está em conflito, mas a minha favorita é quando um dos personagens diz: "Ele sempre parece estar contando os pontos. Quem está ganhando, Robert?" É uma forma do Sondheim comunicar que o Bob não está só observando em silêncio. Ele está procurando uma resposta para algum conflito interno e absorvendo tudo ao redor dele. E à medida que ele vai absorvendo todo o caos e a loucura das pessoas ao redor dele, ele nitidamente vai ficando perigosamente perto de uma explosão. O Sondheim foi um dos maiores compositores musicais da história. Então esse conflito reflete até nas músicas, que é uma das partes mais incríveis disso tudo. Em um dos temas musicais, os outros personagens chamam o Bob pelo nome várias vezes, e à medida que ele vai ficando mais conflitado e tenso, o tema toca mais e mais rápido, como se realmente fosse o ticar de uma bomba. E quando a velocidade chega no máximo, o Bob explode, deixando sair tudo que estava dentro dele e tudo que ele observou nas pessoas ao redor dele. E mais do que isso, quando o Bob explode, toda uma geração e uma década acompanha ele, dando início a um dos momentos catárticos mais bonitos da história da arte. Eu sei que as chances de alguém assistir um musical da década de 70 são quase zero por causa do preconceito que existe contra musicais, mas eu realmente recomendo muito que vocês assistam e vejam esse momento e essa história. E por falar em ver, no vídeo passado a gente falou sobre os segredos de como o silêncio funciona de maneira diferente nos quadrinhos. Se você quiser descobrir quais eles são, é só clicar no card ou aí na tela. E muito obrigado por assistir até aqui. Agora eu vou. Mas eu volto.